Boa noite a todos. Neste novo normal. O tema que trago hoje, a melancolia. Semana passada, a Alexandra trouxe-nos o tema da felicidade que não é deste mundo. E eu trago a melancolia, muitas vezes associada a uma falta de felicidade. Este é o item 25 do mais longo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E a chamada de atenção que faço para o facto deste ser o mais longo capítulo do Evangelho é para que nos possamos recordar em que planeta é que ainda vivemos. Um planeta de provas e expiações. Portanto, todos nós que aqui ainda estamos, temos todos nós os nossos momentos de aflição. E, consequentemente, todos nós temos os momentos em que nos sentimos mais melancólicos, mais tristes, parece que não temos energia. Mas isto é normal. E muitas vezes pensamos que não. E no pensarmos que não é normal ficarmos tristes, ficamos ainda mais tristes. E isto torna-se um ciclo vicioso. Portanto, se vivemos num mundo de provas e expiações, é perfeitamente normal que em determinados momentos nos sentimos mais frágeis, mais melancólicos. Mas nesses momentos temos também que saber o que é que devemos fazer. Como é que podemos reagir? Então comecemos por tentar perceber o que é a melancolia. Eu já falei de uma falta de felicidade. Se olharmos a definição em alguns dicionários que encontramos de melancolia, começa em todos eles, associavam, ou por estas palavras ou por outras, a uma tristeza vaga, permanente e profunda. Mas é uma tristeza tal que leva a sentir-se, leva ao sujeito, leva-nos a nós, a sentirmos tão desligados da vida que acabamos por esquecer a grande dádiva que o Mestre nos deu, que é a possibilidade de reencarnarmos num mundo, embora que de provas e expiações, mas adaptado àquilo que nós merecemos. E que se calhar, se nos fosse dada aquela que muitos de nós chamamos a possibilidade de nos lembrarmos, o que eu gostava de me lembrar da vida passada, se calhar se nos lembrássemos de um segundo das vivências passadas, entrávamos num estado melancólico tal do qual nunca mais saíamos. Portanto, quando nós falamos de melancolia, falamos de uma tristeza que nos afasta dos prazeres da vida. E ela pode surgir, e isto é curioso, ler-se em dicionários que nada estão relacionados com a doutrina espírita, que dizem podem surgir por causas físicas ou causas morais. Portanto, os dicionários de César, se assim lhes quisermos chamar, associam a melancolia a causas morais, a uma tristeza. E o que é que o Espiritismo nos convida? A uma melhoria moral e constante. A tentarmos hoje ser um bocadinho melhores do que ontem. Mas se não conseguirmos ser, que não nos esqueçamos que amanhã temos a oportunidade de voltar a tentarmos melhorar. Os especialistas consideram, e estamos a falar dos especialistas físicos, consideram que a melancolia assemelha-se a uma tristeza forte, que pode passar a ser patológica a partir do momento que altera o pensamento do indivíduo. Então, a melancolia pode nos levar a um estado de tristeza profundo do qual não saímos. As tais depressões, em que a pessoa parece que fica completamente anilhada. Só quem já por lá passou, ou viveu com alguém de quadros depressivos, consegue perceber o quão grave
um estado melancólico grave e patológico se pode apresentar na vida de uma pessoa. Então, mas se a melancolia é um estado de tristeza profundo, perguntamos-nos, existe algum problema em eu me sentir triste? Não. Nenhum de nós consegue estar contente constantemente. Ou porque as coisas no trabalho não correm tão bem, ou porque temos uma preocupação, ou porque um familiar desencarnou, ou porque um familiar está doente. É normal nós sentirmos-nos tristes nesses momentos. Somos espíritas, não somos insensíveis. Continuamos a ser humanos. Continuamos a sentir a dor da perda do ente querido. O Espiritismo ajuda-nos a compreender melhor essa perda. Portanto, estamos tristes, isso é normal. Agora, também é normal eu conseguir reagir para sair desse quadro de tristeza. Porque quando eu entro nesse quadro de tristeza profundo, é quando eu entro no quadro melancólico. E é perigoso a melancolia? É. A melancolia vem associada a palavras como, ou bem uma lista de sentimentos que são ódio, raiva, medo, culpa, intolerância, irritabilidade. E nesta lista de palavras encontramos também a melancolia. Então, mas a melancolia é isto tudo? Então, se eu estou triste, eu vou estar com ódio? Não. Estas palavras fazem parte da lista de sentimentos que tornam o nosso espírito um terreno fértil à obsessão. Por isso, a partir do momento que eu me encontro num estado melancólico, eu estou a fertilizar um terreno para ser obsidiado. Daí que seja importante eu vigiar o meu estado de espírito para não entrar numa tristeza profunda. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E Santo Agostinho respondeu-lhe: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio era Sócrates. Nós, conhecendo-nos, no momento da tristeza, vamos também ter a capacidade de perguntar: porquê é que eu estou triste? E então, em vez de entrarmos no quadro vicioso da tristeza que nos começa a desligar dos prazeres da vida, da dádiva de estar aqui, o que é que nós fazemos? Começamos a olhar para nós e a percebermos se faz sentido. E Manuel dizia ao Chico: quando estiveres triste, vai aos subúrbios ver como eles vivem. E então aí Chico percebia o quão injusto estava a ser ao ficar triste. E assim é o processo de autoconhecimento. Mas o processo de autoconhecimento que aqui somos convidados a ser levados não deve ser um processo custoso, não é um processo para nos punirmos. Porque quando nós nos conhecemos, quando nós olhamos para dentro de nós conhecemos o bom e conhecemos o mau. E se calhar num momento mau vamos pensar: mas eu ainda faço isto, mas eu ainda sinto isto, eu ainda cometi esta falha. Não vale a pena entrar em punição. Tens os mecanismos para te melhorares. E amanhã seres um pouco mais feliz que hoje. E menos melancólico que hoje. Então, quando o Espírito de verdade responde a Kardec: conhece-te a ti mesmo, está-nos a dizer a todos nós: para e avalia os teus comportamentos. Para que não entres em estados melancólicos. Também, quando estava a preparar esta palestra, li uma parte muito interessante que perguntaram ao Chico se o Chico era um espírito triste. E o Chico respondeu: às vezes eu fico triste, mas não sou um espírito triste. Todos nós ficamos tristes às vezes, e foi precisamente por aqui que eu comecei. Agora, não devemos entrar em tristeza profunda. Recordemos as dádivas que recebemos. Então, no item 25,
François de Geneve, em A Melancolia, começa-nos por dizer o seguinte: sabeis porque é que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Isto é a melancolia. Parece que viver deixou de ter valor. E quando viver deixou de ter valor, o que é que nós fazemos? Ou o que é que lemos em tantas obras do Espiritismo, o que é que acontece e ouvimos nas notícias? O desinteresse pela vida leva ao suicídio, ao ato mais desrespeitoso para com a vida. Por isso é que eu há pouco referi o quão perigoso é a melancolia. É o tornar o terreno fértil para a obsessão. Então, perante esta pergunta, a resposta que se segue é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. François de Geneve não nos diz e vós sois infelizes. Não, julgai-vos infelizes. Porque na verdade não somos. Analisando o que ele nos diz, ele começa-nos logo por dizer que o espírito aspirando à felicidade, e isto remete-nos à palestra da semana passada da felicidade que não é deste mundo. E depois ainda nos diz, e à liberdade. Imaginem o nosso espírito, o quão antigo ele é, os conhecimentos que ele já traz de uma passagem espiritual. De repente sente-se preso neste corpo pesado, sujeito ao tempo, a envelhecer, a perdermos o movimento, a sentir-nos mal porque tomamos más decisões. O espírito sente-se preso, como qualquer ser humano se sente quando é colocado numa prisão, quando é privado da sua liberdade. Todos nós recentemente sentimos isso quando a 19 de março de 2020 somos colocados em casa. O que é que nós sentimos? Presos, tristes, melancólicos. Parecia que o mundo ia acabar. É esse o sentimento que o espírito tem. Ele está preso num corpo. E quando ele se tenta libertar e percebe que ainda não é o momento, entra em desânimo. Em desânimo, triste, e então o espírito acaba por criar nele próprio uma sensação de se julgar infeliz, que acaba por ter uma repercussão física, que é o não termos vontade de fazer nada. E isto é a melancolia. E na continuação do texto, François diz-nos o seguinte: crede-me, resisti com energia. Mas como é que nós resistimos? Conhecendo-nos. Exatamente o que o Espírito de Verdade nos disse na questão 919, quando voltou a repetir as palavras de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. A essas impressões que vos enfraquecem a vontade, resiste com energia. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. É normal. É normal nós termos momentos em que nos sentimos desenquadrados deste mundo. É normal termos momentos em que não queremos estar aqui. É normal sentirmos tristes. Faz parte do ser humano. Se nós não tivéssemos esta resistência, éramos espíritos evoluídos, não estávamos num planeta de provas e expiações. Agora, temos é que resistir com energia a estes abatimentos que surgem sobre nós. Não é deixarmos abater. Mas não busqueis neste mundo e agora. Pois estas aspirações por uma vida melhor, ele diz-nos, não busqueis neste mundo e agora, quando Deus vos envia aos espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Quantas vezes é que nós paramos
para nos instruirmos. Nos momentos de tristeza? Não. Nos momentos de tristeza nós entramos em fúria. Nós queremos é arrebentar com tudo o que está à nossa volta. Nós estamos revoltados. E quantas vezes é que nesses momentos nós paramos e serenamos e ligamos-nos ao alto? É que nesses momentos é que nós devemos pedir ajuda. Porque nesses momentos precisamos de ser mais ajudados do que é normal. E é precisamente por nos desligarmos dessa necessidade de ajuda que entramos em quê? Em estados melancólicos. E depois é um ciclo vicioso. Porque vamos piorando, vamos ficando com uma atmosfera à nossa volta cada vez mais densa, cada vez mais simpática para espíritos obsessores. E quando dermos para ela, estamos onde? Onde muitos de nós já lemos algumas obras, para não falar de como passamos por lá. Ele vos reserva momentos bons. Ele quem? Deus. Aguardai, e esta palavra é tão difícil, pacientemente. O anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Mas eu ainda preciso passar mais? Sim. Se estás a passar, sim. Mas nada de bom me acontece, graças a Deus. É que se calhar não estás a sofrer nem um terço daquilo que fizeste sofrer. É curioso que eu costumo dizer muitas vezes que nós vimos parar à casa espírita, uns pelo amor, muitos pela dor. Eu vim cá parar pela dor. E a nossa primeira reação no início é, nos tempos antes do Covid, e agora temos que ir às quartas-feiras às palestras, e está frio, e está vento, e está escuro, e está trevoada, e temos que estar na palestra. E depois, como o caso é mais complicado, temos que ir à segunda-feira, aos tratamentos especiais, e depois somos convidados pela Casa Espírita a ir aos estudos ao sábado, que são 90 minutos. E temos que vir fazer o estudo, e temos que vir ver a palestra, e o tempo que eu perco. E o tempo que perdeste até chegares ao estado obsidiado em que estás? Já paraste para avaliar? É que muitas vezes não fazemos este trabalho ao contrário. Numa das palestras que ouvi, um dos senhores dizia que as pessoas reclamam as 8 sessões de doutrinação que têm que ir à Casa Espírita. O Centro Espírita Brasileiro, que, portanto, em média são 8 sessões até a pessoa começar, a fazerem o acompanhamento. E o dirigente dizia, mas as pessoas nunca pararam para pensar que essas 8 sessões resultam de anos e anos de erraticidade. Mas não, esse tempo nós não perdemos. Portanto, aguardai pacientemente até ao momento em que te libertas do corpo. E lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais. Nós estamos na terra? Estamos. É porque alguma coisa temos que fazer. Quer dedicando-os à vossa família, que na verdade é aquela, por vezes podemos não gostar dela, mas é aquela que nós precisamos de ter. Quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Estas diversas obrigações, não é preciso irem para as linhas de guerra, nem é preciso irmos para os hospitais. Não. Às vezes a missão é só darmos o bom dia ao vizinho do lado. É termos paciência com aquele irmão que se cruza no meu caminho e que eu não tenho paciência. Porquê? Porque ando a correr, porque estou estressado, porque não tenho paciência, porque tenho outras preocupações. Basta isto. Mantém-te ocupado. Mantém-te ocupado a ajudar o próximo. Fora da caridade não há salvação.
Se te mantiveres ocupado a ajudar o próximo, não vais ter tempo para ficar triste. E não vais ter tempo para ficar melancólico. E no ajudar o próximo, aprendemos a relativizar a nossa dor. Porque vamos ver que há dores bem mais graves que a nossa. Se no curso desse segredo de provação, exonerando-vos dos vossos encargos, deixando essas missões que acordamos ainda na espiritualidade cumprir, não se preocupem, porque vocês vão cumpri-las. Se não for nesta reencarnação, será numa próxima. Ninguém me garante que eu tenha as mesmas condições que tenho nesta. Porque eu nesta até venho com saúde, venho com as duas perninhas e os dois bracinhos a mexer, venho capaz de pensar e raciocinar. Na próxima não sei. Basta pegarmos nos livros espíritas e vamos ver quantos casos é que existem de espíritos que, pela necessidade de se melhorarem, reencarnaram como? Presos numa cadeira de rodas. Conscientes, mas completamente imóveis. Porquê? Era preciso domarem-nos. Então mantém-te ocupado, para que não criares terreno propício à melancolia, à tristeza. Sobre vós, vejam, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para as suportar. Afrontai-os resolutos. Porquê? Muitas vezes a tristeza que nos abate é muito simples. É porque não estamos a seguir o caminho certo. É porque não estamos a fazer aquilo com que nos comprometemos. Para e ouve o teu eu interior. Conhece-te a ti mesmo. E leva a um tema que já várias vezes falei aqui, a reforma íntima. E que é difícil porque nós temos que olhar para dentro de nós. Dura um pouco. Esses momentos de dores duram um pouco. Pensemos. Esperança média de vida portuguesa, 75, 80 anos, penso eu. O que é que são 80 anos que duremos até aos 100, num ato de loucura? O que é que são 100 anos perante o infinito que é a eternidade? Nada. Temos que passar esta fase mais difícil? Temos. Então vamos passá-la com força. Não nos deixemos abater em tristezas. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. Mas eu não choro por amigos. O teu espírito chora porque ele lembra-se dos amigos que deixam na espiritualidade. E que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. E, portanto, François de Geneve aqui, ele diz-nos que a tristeza é normal. Porquê? Porque o espírito sente-se aprisionado num corpo. Mas nesse momento não te deixes abater. Lembra-te que essa dor, que esse caminho é necessário para a tua melhoria. Quantos de nós é que não sentimos as dores do crescimento? Porque crescer dói. Então vamos suportar a dor com alegria. Porque há quem sofra mais do que nós. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, ele diz-nos: é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é a maior de todas as potências. Então utilizaremos esta vontade, esta grande potência que temos, para hoje, quando regressarmos a casa e nos deitarmos na cama, pedirmos à espiritualidade a força para que amanhã sejamos espíritos mais alegres, mais felizes, capazes de afastar de nós e de perto de nós os medos, as incertezas, as infelicidades, evitando cairmos em armadilhas ainda maiores. Porque a melancolia é onde nos vai levar. Sentimos-nos tristes, todos nós nos vamos sentir tristes um dia. Sentimos-nos melancólicos, todos nós vamos ter momentos melancólicos. É normal, somos humanos, não somos espíritos perfeitos. Agora, que tenhamos é a capacidade
de, nesses momentos, sairmos e percebermos: eu estou assim, é porque tenho que estar assim, e obrigado, meu Deus, por me dares a possibilidade de estar desta forma, com as condições que tenho. Cada alma, diz-nos Leon Denis, é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então que vivremos com luz e com alegria. E para terminar, deixo as palavras de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e subcarregados, e eu vos aliviarei. O convite que Jesus nos faz é para lhe pedirmos ajuda nos momentos de dor. E quantas vezes o fazemos? Então, por eu não o fazer, Jesus não me vai ajudar, Deus não me vai ajudar. Vai. Ele continua lá connosco. Nós é que às vezes estamos tão envolvidos na nossa dor que nem o valorizamos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não vos revolteis, é o convite que aqui recebemos. E achareis o descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, uma boa noite. Deixa eu te aproveitar que você trouxe esse tema tão aliciante. Veio nos falar sobre melancolia, veio nos falar sobre uma série de outros aspectos. Então eu vou te fazer algumas colocações depois de você ter nos apresentado esse tema, tá bom, Ricardo? Enquanto te ouvia, há pessoas que você mencionou que é normal, é natural ficarmos tristes. O que não devemos é permanecermos tristes indefinidamente, certo? Então eu vou colocar assim algumas questões e gostaria que você me respondesse, à luz da doutrina dos espíritos, que sugestão que a gente pode contrariar? O que a gente pode pensar de positivo, de mudar o nosso estado emocional? Quando, por exemplo, eu fico triste porque o meu time de futebol perdeu. Eu não sou a pessoa mais indicada para responder porque não ligo a futebol. Começamos, portanto, triste por aí eu não vou ficar. Mas alguém que fique, sugestão à luz da doutrina dos espíritos. Eu acho que aí não é bem uma tristeza, é aquela questão de... bem, há pessoas que ficam com uma tristeza pelo time de futebol perder, imensa. Tratam mal os outros, não se pode falar com eles, com elas, né? Sim, com elas também. Como é que é? Sugestão, à luz da doutrina dos espíritos. Há necessidade disso mesmo. É que Todo mundo se identificou. eu não consigo de todo. Porque lá está, não liga futebol. Portanto, quando joga Portugal eu vou às compras porque está o hipermercado vazio, portanto é uma boa opção. É daquelas situações do mundo físico, há necessidade de nos deixarmos afetar e muitas vezes criar inimizades por isso. Eu não vejo necessidade. Que soframos por algo que gostamos, porque apoiamos, ok, faz sentido. Todos nós temos alguma coisa que apoiamos e quando não acontece nós ficamos tristes. Agora, essas são questões mundanas, são questões da Terra. Ricardo, e quando eu fico triste, porque eu valorizava imensamente estar com meus amigos, com a família, com esses, com aquele, e já não posso, em virtude da pandemia que chegou, ter os almoços, os jantares, as reuniões de amigos, à luz da doutrina dos espíritos, como eu posso pensar para sair desse estado de tristeza? Ora bem, ocupa-te. Ocupar-me com uma outra coisa. Com uma outra coisa edificante. Portanto, cuidado também com nesta semana estava a ler um estudo que o consumo de drogas como álcool, tabaco e psicotrópicos aumentou quase em 50%
junto da população portuguesa, isto no cenário da população portuguesa. Portanto, ocupa-te com tarefas edificantes. Estás trancado em casa, estás. Nenhuma pandemia durou mais do que 3, 4 anos, na era moderna. A gripe espanhola durou 2, 3 anos. Portanto, são 2, 3 anos que tu estás a ser convidado para te autoconheceres, para estudares. Portanto, ocupa-te. Ricardo, e quando eu fico triste, quando meu filho, minha filha vai estudar para fora de casa, para os pais, para as mães, tá bem? Saiu de casa e já está indo para muito longe. À luz da doutrina dos Espíritos, como é que eu posso pensar para sair desse estado de tristeza? Aproveita que não tens esse encargo e ocupa-te. Junto, na zona onde tu moras, há muitas crianças a precisar de apoio. Então, apoia essas crianças. Eu não tenho filhos e, portanto, eu aí acabo por ser... A questão que eu digo aqui é, desencarnou. Não desencarnou, há de voltar a casa. Portanto, também não vale a pena, ninguém morreu, é o que normalmente se diz. Então aproveita e ocupa-te a fazer outras coisas edificantes. Preocupa-te contigo, em melhorar-te a ti. Quando a criança vai estudar para fora, é ali à volta dos 18, 19 anos, portanto, os últimos 18 anos tu dedicaste a formar outro ser. Agora preocupa-te e dedica-te a formar-te a ti, a melhorar-te a ti. Ok, você mencionou uma questão, né? Às vezes nós ficamos tristes, ficamos frágeis emocionalmente, porque nos falta, né? É o desencarne, é a morte, é a partida de um ser querido. Alguém que não nos custe tanto, a partida dessa pessoa tem um peso. Agora, alguém que nos custe muito, à luz da doutrina dos Espíritos, como é que eu posso pensar, encarar para ultrapassar esse momento menos bom? À luz da doutrina dos Espíritos, a pessoa apenas regressou à pátria, fundamentalmente. Dói-me, porque eu tenho a noção de que não volto a ver aquela pessoa, mas quem é que não volta a ver aquele ente querido? O Ricardo Tomásio, este corpo, é que não volta a encontrar aquela pessoa. Porque quando desencarnar, se me for dada a dádiva de a reencontrar, voltaremos a estar juntos. Dói imenso, já todos nós perdemos alguém querido na vida, dói muito, mas há uma questão que temos que nos lembrar. Todos nós vamos partir um dia. É aquilo que temos mais certo. Portanto, é o regressar de alguém à pátria. Pensar que esse ser querido que partiu encontra-se junto a outros seres queridos que partiram na frente deles, pode nos consolar? Depende. Pode-me consolar, como também me pode deixar mais revoltado, também lá queria estar. E há pessoas, há situações, e temos algumas na literatura espírita, de pessoas que, envolvidos neste pensamento, acabam por se suicidar e ir parar a outros, portanto, a locais menos bons. À luz da doutrina dos Espíritos, o que nós devemos fazer? Como devemos encarar? À luz do conhecimento da doutrina dos Espíritos, perante um ser amado que partiu, e que nós sentimos esse apelo, essa dificuldade para permanecermos prosseguindo a viver na Terra, o que nós podemos fazer? Como nós podemos encarar? A partida? Sim. Por muito que nos custe, eu acabo por encarar, por muito que me custe. E estou a pensar na pessoa que me é mais próxima, não consigo sequer imaginar como é que será quando a pessoa desencarnar. Mas tenho a noção que é um regressar à pátria. Vai ser custoso? Vai, eu sei que vai. O que é que eu farei se começar a ter outros pensamentos? Se calhar peço ajuda na casa espírita, que muitas vezes nós temos a dificuldade em pedir ajuda. Porque, então, mas já sabias que ia morrer, estava doente,
já estavas preparado. Não, nunca estamos. Esqueçam, não estamos preparados. Acabou. Não vale a pena dizer que estávamos porque não estamos. Agora, tenhamos a capacidade de pedir ajuda ao outro, mas também não é só o pedir ajuda. Também nós que junto a nós temos alguém que perdeu um ente que sabemos que é querido, que tenhamos a capacidade de o vigiar e de tentar apoiar a pessoa dentro do que temos ao nosso alcance. À luz da doutrina dos espíritos, então, desistir jamais. É um desrespeito para com a vida. Por acaso, no livro, nas obras espíritas, o livro Céu e Inferno, tem lá uma mãezinha que perde o filho e ela fica tão desconsolada que ela precipita, ela suicida-se para poder, na expectativa de reencontrar o filho. E ela dá uma comunicação na sessão com Kardec, dizendo que ela já tinha feito o passamento e não tinha encontrado com o filho, uma vez que eles estavam em patamares espirituais diferentes. Muito bem, Ricardo, à luz da doutrina dos espíritos, se eu fico triste porque tenho de conviver com alguém vicioso, alguém que se entrega ao álcool, alguém que se entrega às drogas, eu me entristeço. O que o Espiritismo pode me sugerir para poder avançar? Prece pelo outro. O outro tem um livre-arbítrio. Portanto, prece pelo outro para que seja iluminado. Orar por essa pessoa. Ricardo. Respeitando o livre-arbítrio. Ok, muito bem. Às vezes, nós temos relacionamentos afetivos, uniões de fato, casamentos, e um dia essa pessoa resolveu ir embora. Não quer saber mais da gente. Argumenta que o amor acabou, se é que existiu. E nós nos entristecemos, ficamos melancólicos, à luz da doutrina dos espíritos. Como que nós podemos olhar para essa situação? Nada é por acaso. Portanto, se isso aconteceu, ou porque o caminho que tínhamos que fazer juntos já o fizemos, e portanto cada um seguirá o seu caminho, é normal, ou porque as dívidas que tínhamos para saldar juntos já saldámos, portanto as dívidas de outras vidas, ou porque tinha mesmo que ser assim, porque o nosso caminho não se cruzava, tem que ser assim. Deixa-nos tristes, deixa-nos melancólicos, o que é que podemos fazer? Ocupar-nos e continuarmos. Prosseguir. Muito bem, tá bom. Eu acho que o problema é uma questão de tempo livre. Ocuparmos, né? Pensarmos, né? Fora da caridade não há salvação. Pois, está aí a sugestão, né? Todos nós, e como você tão bem expôs, temos motivos, né? Para, às vezes, estarmos assim. Tristeza que vem, melancolia que vem, angústia que vem e não vai embora, tá bem? Passou mais de 3, 4 semanas, busca ajuda médica. A medicina da Terra, ela está aí para nos apoiar também nisso, tá? Tanto tempo, mas às vezes é assim, a gente tem aquele momento, né? Passou, dá e passa, dá e passa, dá e passa. Quando dá e não passa, a gente vai buscar auxílio, vai buscar socorro. São as bênçãos que existem, né? Imaginemos, não vamos há tanto tempo, 100 anos atrás, 200 anos atrás, que não haviam os recursos que nós temos hoje na Terra, né? São bênçãos. Então, para a gente poder, né, nós vamos recordar aqui uma canção antes da gente fazer a nossa frase, tá bem? Não poderia deixar de ser diferente, né? Sorria sempre, está aí na página 25.
sempre o sorriso é a alegria que contagia o triste que chora. Muito embora ele não tenha ilusão, mas ameniza a sua vida ao coração. As margens do lago, está aí na página 40. As margens do lago ele pregava, seu olhar fulgurante envolvia as verdades do Pai, tangendo seu rebanho de harmonia. Tranquilamente dormia a criança, o velho comovido a relembrar, o jovem palpitante de esperança, silentemente ouvia o Cristo a pregar. O sol já se deitava no horizonte, colorindo a tarde crepuscular. Aquela gente consolada e confiante seguia o mestre feliz a meditar. Aquela gente consolada e confiante seguia o mestre feliz a meditar.
Vamos diminuir um pouco a luminosidade. Só Antônio pode nos colocar aí a música para acompanhar os nossos momentos agora de prece. É o instante em que a espiritualidade superior nos envolve, aplicando-nos o fluido magnético, o passe espiritual, tônico renovador para as nossas lutas, aconchegando-nos em suas vibrações, a fim de que o pão espiritual, a água da vida em nossas almas, possa produzir renovação e luz. Querido amigo Jesus, nessa noite em que aqui nos encontramos uma vez mais, agradecemos a oportunidade que nos é permitida, apresentando-nos, Senhor, com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas chagas morais, a fim de que a consoladora doutrina dos Espíritos nos traga o entendimento necessário para os desafios de cada um de nós. Auxilia-nos, Senhor. Se alquebrados pela partida aos nossos olhos, prévia, antecipada dos seres que amamos, permita-nos, mantendo em coragem e esperança, avançarmos com paciência e resignação. Auxilia-nos, Senhor Jesus. Se o nosso dia a dia no seio do lar é partilhado com seres que amamos, embora viciados e tombados no álcool, na droga ou nas viciações de toda sorte. Ajuda-nos, Senhor, a amá-los como são. Se desesperados de dor, porque os corações mais próximos e queridos, de quem esperaríamos afeto e consideração, não nos tratam assim, ajuda-nos na aceitação e no entendimento. Ampara-nos, Senhor Jesus. Se as condições da vida na terra nos levam a termos que conviver com seres que perderam a sua saúde mental, tombados em enfermidades de várias denominações, mas que se apresentam aos nossos lados, desgostosos da vida. Fortalece-nos, querido amigo Jesus,
através dos seus mensageiros, a fim de incentivar em nós o gosto, o interesse pela vida, nestes dias em que na terra tão necessário é corações dedicados, braços operosos, para que façamos deste mundo uma morada melhor. Deixa-nos levar para o recanto dos nossos lares, o conhecimento, a paz e a alegria aqui recolhida. Guarda-nos hoje e sempre, Senhor, sob as tuas bênçãos de luz, esperança e alegria.